Olá pessoal, eu sou Marise Berg, nutricionista ayurvédica, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o grupo das leguminosas, que são os grãos de feijões, lentilhas, e a gente vai falar das características nutricionais e como colocar eles no nosso cardápio de forma criativa, saborosa e saudável. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Então vamos lá, leguminosas. Bom, primeiro eu sou autora de 2 livros, o mais recente é Ayurveda e Nutrição Plant-Based, que foi lançado pela editora Plenitude, e o anterior é o Céu da Boca, Guia de Nutrição para o Corpo e Consciência. E juntos esses 2 livros têm mais de 150 receitas culinárias mostrando como usar o reino vegetal para fazer uma alimentação saudável, prazerosa e consciente. Se você ainda não tem, você pode adquirir pelo meu site, marisberg.com.br, tem uma pagininha só dos livros e você pode comprar por lá, chega rapidinho na sua casa. Se você já tem, você vai ver que em alguns slides tem um númerozinho, é o número da página. Então, se você já tem, você sabe onde você pode olhar no livro para se localizar, certo? Então, vamos lá. Leguminosas, né? Foram consideradas pela FAO, o órgão das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, como sementes nutritivas por um futuro sustentável. Por quê? Porque elas são super alimentos, super saudáveis, saborosos, baratos, viáveis, fundamentais para a erradicação da fome no mundo. O que acontece na produção dos feijões? Eles são produzidos por agricultura familiar de pequeno porte. Eles promovem a biodiversidade, porque não é monocultura, é agricultura de pequeno porte, então favorece outras formas de vida nesse plantio. Demanda pouca água, fixa nitrogênio no solo. Você planta o feijão, ele deixa o solo mais fértil. Absorve carbono, né? Isso ajuda a reduzir os gases de efeito estufa, contribui para as adaptações a alterações climáticas, e todos os resíduos dessa produção são aproveitáveis como matéria orgânica para o solo. Então, veja, é uma produção que traz muitos benefícios, né? Então, é uma medida de saúde pública estimular o consumo de feijões e similares, né? Para o meio ambiente, para a sociedade, para todos os elementos da cadeia produtiva. É uma escolha que faz bem para todo mundo que está envolvido nessa escolha. E aqui no Brasil, nós somos muito sortudos de ter uma variedade de feijões muito grande. Então, a gente pode, além de tudo, é um produto relativamente barato e a gente pode ter uma variedade grande para poder ter criatividade na culinária. Então, quem são as leguminosas? Feijões, lentilhas, moyacha, eu vou reforçar, porque a gente usa muito no Ayurveda, o mung verde, o preto também, azuki, fradinho, ervilhas, soja e os derivados, né? Tofu, tempê, edamame, grão de bico, tremoços e amendoim, também faz parte desse grupo. Então, aqui eu gosto de mostrar esse quadro, que é um material desenvolvido pelo Eric Slivit, mostrando alimentos que a gente tem à disposição aqui no Brasil, para chamar a atenção do seguinte: a gente pode ter uma alimentação predominantemente vegetal e ter uma alimentação, ao invés de ser restrita, ter uma alimentação muito variada, muito ampla, colorida, saborosa, cheirosa, diversa, se a gente tiver um pouquinho de criatividade, tá? Então, esse quadro, ele estampa esse chamado para a gente. E onde os feijões estão dentro desse grupo? Ó, aqui que eu falei, tá a página 291, isso está na página do livro, vocês podem encontrar lá. Ó, esse é o grupo dos feijões, tá vendo? Então tem aqui o tofu, a soja, o feijão carioca, né? Diversos feijões, tá? Lentilhas, lentilha rosa, essa é a lentilha rosa ou vermelha sem casca, que a gente usa muito no Ayurveda. Os derivados da soja, né? Proteína texturizada, aqui as ervilhas secas, o feijão azuki, e eu acrescentei aqui também as ervilhas frescas e o edamame, que é a farinha de soja fresca, que é muito saborosa e prática para o nosso dia a dia. Então, do ponto de vista do Ayurveda, as leguminosas têm predomínio sabor adstringente, que é formado por terra e ar. Isso é muito bom para quem é do biotipo Kapha e Pitta e pode aumentar o biotipo Vata em todas as pessoas, mas quem já é mais Vata aumenta mais. Isso não quer dizer que a pessoa Vata não pode comer, só quer dizer que ela tem que ter mais cuidado, escolher, né, cuidado com a quantidade, escolher dentro do grupo dos feijões e lentilhas as melhores variedades para o seu biotipo. Então, no livro, no final, tem uma lista de alimentos e também ter os cuidados dietéticos, né, que eu vou falar mais à frente, como fazer o demolho e usar as especiarias. Então, qual é a recomendação de ingestão diária? Tá? A recomendação é de 1 a 2 conchas por dia. É bastante, tá? E uma concha é o equivalente a 7 colheres de sopa. Então, eu tenho pacientes que falam, eu como feijão todo dia. Mas quando eu pergunto quanto, 2 colheres de sopa. É pouco. Isso não é uma porção é uma concha, tá?
E pode ser interessante, como eles são fontes de ferro, consumir concomitante junto no prato fontes de vitamina C. Pode ser espremer um limãozinho, pode ser tomar uma limonada, mas tem vários legumes que têm vitamina C. Então, tomate, pimentão, brócolis, couve-flor, chuchu. Não precisa ser fruta na refeição para absorver o ferro. Pode ser os legumes que sejam fontes de vitamina C também, tá? Salada, alface tem vitamina C, né? E a gente vê aqui o perfil nutricional, né? Quando a gente olha o perfil médio das leguminosas, a gente vai encontrar em torno de 62% de carboidrato e um teor de fibras muito alto, então esse carboidrato é bem regulado pelas fibras. Um teor de proteína muito alto, 26% é bastante, e um teor baixo de gorduras, sem gordura saturada e colesterol. Então, veja, a nossa necessidade diária é de 15% de proteína, e o feijão tem 26%. Então, se a gente só comesse feijão o dia inteiro, a gente ultrapassaria muito a nossa meta proteica. Isso não é uma recomendação, a gente não vai comer só feijão, vai fazer uma alimentação variada, mas é só para mostrar que dentro do reino vegetal, esse é o grupo mais proteico, tá? E eu chamo atenção aqui para o amendoim, que faz parte desse grupo, mas tem uma composição nutricional muito mais parecida com das castanhas do que das leguminosas. Ele vai ter, ó, 72% de gordura, enquanto os feijões e lentilhas têm em média 12%. Então ele está muito mais para uma castanha, né? Por isso faz parte de amendoim, é bem gorduroso. Ele tem um teor proteico interessante, mas ele tem, você leva muita gordura. Então a gente vai falar um pouquinho mais dele lá no grupo das oleaginosas, no vídeo. Tá? E aqui uma imagem, né? A concha de feijão é essa concha de 100 ml, que dá mais ou menos o volume do seu punho, né? Essa imagenzinha aqui embaixo mostra mais ou menos o volume do seu punho fechado aqui. Então, vou tirar a minha imagem daqui. Tá? Tem que ter cuidado, principalmente vegetarianos, veganos, que precisam né, ter um aporte maior de proteína a partir dos feijões, de não comer menos feijão do que precisa. E quais os benefícios nutricionais das leguminosas? Alto teor de fibras, um alto teor de proteínas com todos os aminoácidos essenciais, ferro, fósforo, manganês, zinco, cobre, magnésio, tiamina, folato. Então, é um grupo de alimentos bem rico. São isentas de gordura saturada e colesterol. São, portanto, considerados alimentos construtores, tá? Aumentam a saciedade, portanto, favorecem, né, a redução da obesidade ou não aparecimento da obesidade, ajudam na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, favorecem os sistemas cardiovascular, nervoso, imune ao sangue, e tem naturalmente na sua composição básica, só esses mineraizinhos aí são antioxidantes, ou seja, rejuvenescedores para as células, né? Cobre, zinco, manganês, ácido fólico, são muito interessantes para fazer reparo de DNA, para fazer antioxidação para as células. Então, eles são superfoods, né? Existe hoje uma coisa de mercado de chamar os alimentos de superfood, coisas industrializadas, né? Super coffee, super isso, super aquilo. Os feijões são superfood, naturalmente. Fora os compostos bioativos, né? Esses coloridinhos, o preto do feijão, o vermelho, todas essas cores indicam que ali tem pigmentos que são fitoquímicos, que são da imunidade da planta, que trabalham dentro do nosso corpo como imunidade. Então, eles têm uma ação antioxidante bem significativa, tá? Com uma ressalva para soja e amendoim, que são dois grãos extremamente alergênicos, então 80% das alergias alimentares são decorrentes do consumo de 11 alimentos, e a soja e o amendoim, dentro desses 11, eles estão dentro dos 5 primeiros. Então tem que ter cuidado, porque é muito fácil ter alergia a soja e amendoim, e quando a pessoa consome com uma certa frequência, isso pode se exacerbar. Então essa moda de pasta de amendoim todo dia e tal é algo que eu não recomendo. Eu recomendo fazer um rodízio. Se você não tem né, uma alergia daquelas óbvias, que tem IgE, que tem uma resposta drástica, um dia come amendoim, no outro come tahine, no outro faz uma castanha de caju, alternar esse grupo para não repetir o mesmo alimento com muita frequência. E eles têm diferenças entre eles, né? Então, se a gente pegar uma concha de feijão preto, tem 6 gramas de proteína, é quase o dobro do que tem o feijão carioca, mas as lentilhas são mais proteicas do que os feijões. Então, dentre eles, né, tem uma média, quando eu apresento ali o gráfico, é uma média, mas dentre eles tem diferenças significativas, tá? E os feijões vão ter fatores antinutricionais. Então, a gente não pode comer feijão cru, por exemplo, pegar um feijão, bater, fazer uma farinha e colocar em cima da comida para aumentar o teor proteico. Você vai passar mal, tá? Então, tem que ter cuidado. Eles têm lectinas, inibidores de enzimas, fitatos, taninos, saponinas e carboidratos fermentativos também. Então, a gente tem que ter um certo cuidado no preparo, na técnica dietética, para que eles fiquem altamente digeríveis por seres humanos e a gente consiga aproveitar todos os benefícios sem os malefícios.
E veja, esses elementos que estão aqui, eles não são venenos, eles são parte da imunidade da planta para a proteção da planta. Então, tem estudos mostrando, por exemplo, que taninos, saponinas e tal, eles podem ter uma ação anticancerígena dentro do nosso corpo. Mas quando essa quantidade está muito elevada, daí eles causam indigestão e aí o efeito não é desejável. Então, a técnica dietética consegue reduzir esse potencial malefício e fazer com que a gente consuma esses alimentos no dia a dia sem problema. Então, a primeira é o demolho, que a gente já vai falar, cozinhar com especiarias, germinar também é possível e fermentar também é possível, tá? Então, o que que é o demolho? É uma prática que todo mundo tem que fazer todo dia. É pegar os grãos, catar, tirar aquelas pedrinhas, os grãos que não estão legais, enxaguar, né, passar embaixo da água corrente, depois deixar de molho em água fria abundante por pelo menos 12 horas. Pessoas que têm mais gases com o consumo de feijões podem deixar mais tempo, 24 até 48 horas, trocando essa água filtrada em temperatura ambiente, não precisa ser gelada, não precisa ser quente, e não precisa acrescentar nada, tipo vinagre, limão, água pura, porque o vinagre e o limão alteram a acidez do ambiente, isso pode atrapalhar um pouco a ação das enzimas, tá? Então, água pura, pode trocar essa água. Se for um lugar muito quente, tipo Rio de Janeiro, Manaus, e você for deixar 48 horas, aí pode deixar na geladeira, porque pode fermentar fora da geladeira. Mas São Paulo, regiões mais frescas, não precisa, tá? Depois desse remolho, você vai desprezar essa água, enxaguar de novo os grãos, e aí acrescentar nova água, e aí cozinhar. E aí cozinhar com as especiarias, tá? Pessoas que são muito sensíveis podem fazer esse processo, deixar de molho, jogar água fora, colocar uma água nova, cozinhar em panela aberta, em bastante água, por 20 minutos, vai sair uma espuminha, jogar essa espuma fora e depois começar de novo. Isso melhora muito a digestibilidade. Acho que a maioria das pessoas não precisa, pode fazer só o remolho simples, mas se você for mais sensível e precisar ou quiser manter os feijões, você pode ser mais cuidadoso ainda na técnica de fazer o demolho, tá? E temperar com o quê? Com louro, cominho, aí algumas ervas que são diferentes, semente de asma, ou folha de salsa, ou coentro picadinha, cúrcuma em pó, alho e cebola, se você, né, não é intolerante, desde que cozidos, um pouquinho de pimenta do reino, aí você pode, né, turbinar o seu feijão. Então aqui a gente tem sementinhas e folhas de coentro, a salsinha, o louro pode ser inteiro ou pode ser em pó, ele fica mais amarguinho, mas fica bom também. As sementes de cominho também, a semente inteira a pó, a cúrcuma. Essa aqui é a açafétida, que é uma erva do Ayurveda muito interessante para substituir alho e cebola, mas ela é difícil de achar. Pimentinha do reino, alho e cebola, os tradicionais, né? O processo de germinação também é um processo que reduz bastante os carboidratos fermentativos, porque você vai ter que deixar de molho, e no processo da germinação, todos esses nutrientes que estão dentro do grão, a proteína e tal, são para o uso do grão, não são, em princípio, para o nosso uso, né? São para o uso da planta. E tem um processo enzimático que ocorre quando a planta fica na água em contato com a luminosidade, que as enzimas começam a consumir esses produtos e gerar uma planta, germinar, que é esse biquinho que está saindo aqui. Esse aqui é um feijãozinho moyash, tá vendo? Estão saindo os biquinhos aqui. E depois, se você deixar a planta crescer, ela fica assim. As duas formas são comestíveis. No dia a dia, eu uso bastante esse aqui na minha casa, principalmente no clima quente, para facilitar mesmo a digestibilidade. Depois a cocção é muito mais rápida, né? Então é uma outra forma da gente diminuir os carboidratos fermentativos e facilitar a digestibilidade, tá? Quando o feijão está nessa forma aqui, o teor proteico já está muito mais baixo. Aqui ele tem um teor mais concentrado. Então, para vegetarianos, veganos, aqui é mais interessante. E a fermentação também é um processo legal. Aqui é uma foto de tempê. O tempê tradicionalmente era feito de soja, mas hoje em dia tem de grão de bico, de feijão fradinho. Ele fica com essa característica aqui, né? O grão é aglutinado numa massa, ele fica como se fosse uma carninha, né? Um bloco, assim, que você consegue cortar em fatias, consegue cortar em cubinhos. E aí você pode grelhar, fritar, fazer várias, né? Fritar não, mas refogar ali para incluir em várias preparações. Então é bem saboroso para quem gosta, né, do sabor do fermentado. E hoje em dia a gente já encontra nos mercados. Eu realmente não sei fazer em casa, mas a gente encontra nos mercados para comprar. E aqui eu trago algumas das especialidades dos grãos que a gente usa mais no Ayurveda, que são o feijão moyash, esse aqui do centro, a lentilha rosa sem casca ou lentilha vermelha sem casca, que é muito fácil para digestão. Essa aqui nem pode ficar de molho porque ela desmancha. Então, às vezes eu deixo de molho 1 hora, 2 horas, só tiro aquela água e já preparo, porque senão ela desaparece. Aqui a lentilha comum tem que ficar de molho, inclusive a lentilha comum
Depois do molho, se você colocar ela embaixo d'água e esfregar ela assim, ela solta essa casquinha boia, você despreza e ela fica muito mais fácil para digestão. Aqui é o azuki, aqui é a lentilha verde, Lepuy francesa, aqui é a lentilha vermelha com casca e aqui é a lentilha preta sem casca. Para as pessoas que têm muito problema de gases, fermentação, intolerância aos FODMAPs, essa aqui, esse aqui e esse aqui são os 3 mais recomendados, tá? Mas para as outras pessoas podem consumir todos. Então, consumir como? Agora vem a parte boa. Como khichdi, que eu vou mostrar para vocês, é o prato mais tradicional do Ayurveda. Grãos cozidos com caldo, como é o nosso feijão preto. Guisados, que é o cozido com legumes junto, né? Não é um cozido como aquele nosso tradicional que tinha as carnes que cozinhava horas, não precisa, mas ele fica cozinhando bastante tempo. As saladas mornas, os patês vegetais do tipo hummus, que a gente pode fazer tradicionalmente com grão de bico, mas pode variar também nos grãos, as sopas, as panquecas, os hamburguinhos. Eu tenho várias formas de colocar os feijões na alimentação de um jeito criativo, gostoso, bonito, sem ser o feijão caretinha cozido com água e temperos, tá? Então, aqui é o khichdi. Esse aqui é de arroz basmati com o moyashi germinadinho, pode ser sem germinar também, com as especiarias, né? Gengibre, canela, tal. Aqui é um feijão azul, que pode ser só o feijão. Nesse caso, eu fiz com abóbora e algas marinhas. Aqui é uma salada morna de lentilha vermelha, aquela com a casquinha, com abóbora e agrião. Então, vai com canela, vai louro aqui. Aqui é um dal de lentilha rosa com vários temperos, né, pimentinhas, e ele é bem picantinho e ele vai também um pouco de tamarindo ou acerola para ele ficar mais ácido. Aqui é um hummus de moyashi, que é bem mais leve, bem menos, causa bem menos gases do que o grão de bico, então ele é mais tolerado pela maioria das pessoas. Aqui é uma panquequinha que no Ayurveda a gente chama de doça, são panquecas de lentilhas, normalmente com arroz também. Então você vai bater a lentilha com arroz, fazer uma massa e pôr na panquequeira, vira uma panquequinha. E é um arroz-feijão na forma de panqueca. Então ele é interessante nessa preparação para usar nos lanches, no jantar, é muito prático de fazer, é muito fácil de fazer. Aqui é uma quinoa com tofu, né? Esses quadradinhos aqui são tofu, poderia ser tempê também. Aqui é um guisado de vegetais, e aí o que combinou aqui foi a ervilha fresca. Não tem um teor proteico tão grande quanto os feijões, mas é uma leguminosa interessante para colocar. Ela fica entre leguminosa e legume, né? Mas a gente pode considerar como mais uma opção, poderia ser o edamame também. Aqui é uma salada de feijão fradinho, com ervilha torta, com castanha do caju. Essa salada é morna, ela pode ir junto com uma salada de folhas ou não. Aqui é uma salada é um sabudana, uma salada de sagu de mandioca com lentilha, né? Esses pequenininhos aqui, esse marronzinho é a lentilha, pimenta biquinho, bastante salsinha. Aqui é um macarrão integral do tipo um yakisoba com edamame, tá vendo? Vários legumes, né? E o edamame aqui. Aqui é uma sopa de batata com ervilha e hortelã. Eu gosto também muito de colocar as leguminosas nos molhos. Então, aqui é um macarrão integral, pode ser com glúten, sem glúten, pode ser de arroz integral. Tem um molho de tomate com tahine e grão de bico e hortelã. Delícia esse prato. Aqui é uma sopa de feijão branco com inhame e agrião, então tem bastante agrião picadinho dentro da sopa. E aqui é um guisado de grão de bico, é um cozido de grão de bico com batata, espinafre, tomate, fica bem saboroso. Você pode consumir ele como se fosse uma sopa rústica ou por cima do arroz, né? Aí tem um jeito, a gente bate um pouquinho para deixar ele mais cremosinho e tal, mas fica bem saboroso. E aqui eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo um vídeo do Eric Slivit falando sobre o ácido fítico, explicando essa questão de quais os componentes antinutricionais. Então, para quem é mais nerd, quem quer se aprofundar demais, vai lá na descrição do vídeo que eu vou deixar essa indicação aqui para vocês, tá? Bom, uma dica de praticidade para o dia a dia. Eu gosto muito de usar a panela de pressão elétrica. Essa que eu estou trazendo aqui, tem várias marcas no mercado, eu peguei qualquer uma, tá? Por que que ela facilita o nosso trabalho? Porque ela tem um timer, então você faz o remolho, o demolho que ele se faz sozinho, né? Você põe de molho e tal. No dia seguinte de manhã, você enxágua, põe na panela de pressão para cozinhar e vai caminhar, vai levar seu cachorro para passear, vai fazer uma reunião. E quando você voltar, o feijão está cozido e ela desliga sozinha. Então, eu uso bastante. Para quem tem que cozinhar feijão todo dia, eu uso bastante essa panela em casa. Tem vários tamanhos, né? Para casal, famílias pequenas, a de 3 litros está ótimo. E ela não vai explodir. Então, para quem tem medo de panela de pressão, ela é ótima. Ela não faz barulho e ela faz sozinha o trabalho. Então, ela ajuda muito na praticidade, tá?
Ela só é, mesmo a pequena, ela é grandinha, assim, tá? Mas vale muito a pena. E um outro recurso é congelar, né? Porque quando você tem uma família grande, um casal, 3 filhos, por exemplo, provavelmente você vai fazer bastante feijão todo dia para essa família. Então, tudo bem, põe na panela de pressão comum, muitas pessoas que têm filhos têm, né, alguma ajuda em casa. Agora, quando é uma pessoa sozinha, um casal, você fazer todo dia 2 conchinhas de feijão fica um pouco mais complicado. Então, dentro do Ayurveda, a gente sempre prefere uma alimentação que seja fresca, né? Dá prioridade para os alimentos frescos aos congelados, mas congelar, às vezes, um alimento caseiro é um recurso que ajuda a gente no dia a dia. E tem esse potinho que eu gosto muito, que é um potinho de vidro da Nadir Figueiredo com tampa. Esse menorzinho, ele cabe exatamente uma concha. É uma porção de feijão, uma lentilha, um grão de bico. Aí tem um tamanho intermediário, tem um tamanho maior. Então, para pessoas que moram sozinha, a minha recomendação é faça o seu pacote de feijão e congele vários vidrinhos de porções individuais. Assim você pode tirar só aquela porção para colocar numa sopa, para fazer um hummus, para fazer um guisado, você tira só o que você precisa, né? Então, é diferente de comprar um feijão congelado a vácuo que está lá no mercado, na prateleira há meses. É muito diferente de você fazer o seu feijão, vai às vezes na feira, compra um grão orgânico, usa as especiarias corretas, faz o demolho correto e congela e consome ali rápido, né? Não é para deixar 6 meses no congelador, é para consumir na quinzena, naquele mês. Então, fazer um rodízio e sempre ter alguma coisa na geladeira, né? Porque se a gente chega em casa às vezes de noite cansada, com fome, sem ter nada como alternativa, às vezes a tentação do delivery é muito grande, ou não comer, ou comer alguma coisa que seja muito fraca, né? Por exemplo, eu que viajo muito, tenho 2 casas, então chego de viagem e não tem nada. Se tem um feijão, uma lentilha no congelador, rapidamente você descongela e faz uma sopa. Então, é uma forma prática de manter os grãos no dia a dia, tá? E é isso, pessoal. A gente está fazendo aqui, estou fazendo uma série de vídeos educativos para material de consulta, falando dos grupos de alimentos, porque o convite é que todo mundo possa ter uma alimentação saudável, prazerosa e consciente, né? O grande lance da nutrição é estudar toda a parte matemática, os nutrientes e colocar isso em receitas no seu prato. Então, minha última publicação foi o livro Ayurveda e Nutrição Plant-Based, aqui tem mais de 40 receitas e tem o Céu da Boca também, então, a minha forma de contribuir com a alimentação sua, da sua família, de uma forma criativa, certo? Obrigada por ter vindo, a gente se encontra no próximo vídeo.